Marcas famosas que já patrocinaram camisas de times importantes do futebol brasileiro, mas hoje não existem mais ou sumiram completamente do radar. Nesse vídeo, a gente faz a terceira parte dessa série, que está relembrando patrocinadores que sumiram do futebol. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan, o canal para a gente falar de futebol e relembrar grandes histórias. A gente tem feito aqui ao longo desse ano uma série com patrocinadores que não existem mais ou que sumiram completamente, mas estão na nossa memória por terem aparecido alguma vez nas camisas das equipes que participam com grande ênfase do futebol nacional. Como é o caso do nosso primeiro patrocinador que sumiu, que é a loja Columbus, uma loja de móveis que patrocinou o Corinthians. Na temporada 2003 e um pouquinho da temporada 2004, a loja Columbus fez um contrato de patrocínio com o Corinthians para estampar sua marca, que era muito característica, né? Era um K estilizado e o logotipo era majoritariamente vermelho, estampando isso nas mangas. O Corinthians naquela época tinha como patrocinador master, desde o ano 2000, a Pepsi, né? O refrigerante Pepsi. Mas a manga estava ali disponível, a Pepsi até usou até 2002, mas a Columbus fez o contrato para usar a partir do Paulistão em 2003. A Columbus era uma loja que atuava na capital paulista, na cidade de São Paulo, e que chegou na época a ter 57 lojas espalhadas pela cidade. Além disso, eles tinham mais de 20 anos de experiência nesse ramo. Em termos de história, a Columbus acabou marcando o título do Corinthians do Campeonato Paulista de 2003, um campeonato que foi cercado de polêmicas, porque teve a briga do SBT com a Globo na transmissão, um ano que eu já relembrei em retrospectiva especial aqui no Estúdio Alan. Tem a história, inclusive, de SBT versus Globo em 2003. Mas o fato é que o Corinthians, contra as polêmicas de regulamento e tudo, ganhou do São Paulo e foi campeão paulista usando a Columbus como patrocinadora nas mangas. Só que a Columbus enfrentava um mercado bastante difícil. Era muito complicado ser uma loja menor no ramo de móveis, quando você tinha a gigante Casas Bahia dominando tudo e um crescimento muito forte da loja Marabras. A Marabras que estava no seu auge de fazer as propagandas ali com o Zezé de Camargo e Luciano, sim, mais de 20 anos atrás, e eles já faziam as propagandas da Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém vai. Quem não lembra de algum parente que tinha o relógio da Marabras com o Zezé de Camargo e Luciano? Pois é, tendo a concorrência da Casas Bahia e da Marabras, ficou muito difícil realmente para Columbus sobreviver naquele mercado. Para vocês terem uma ideia, nessa época que a gente está falando, 2003, 2004, até um pouquinho antes de 2002, as Casas Bahia alugavam todo o pavilhão do AMB no fim do ano para fazer as Super Casas Bahia. Era já um clássico de Natal nos anos 2000 ter as Super Casas Bahia. Como é que concorre contra uma empresa dessas, né? Pois é, não concorre. A Columbus, um pouco depois de patrocinar o Corinthians, chegou a mudar de mãos, foi vendida, estava com dívidas muito grandes, e acabou não durando mais muito tempo, não. A gente encontra fontes diferentes, algumas falando em 2007, outras em 2009, mas o fato é que a Columbus foi vendida em 2005 e não durou mais que 4 anos com toda certeza. Aliás, se você der falta de alguma marca, talvez a gente já tenha falado em uma das 2 primeiras partes dessa série, hein? E se você deixar nos comentários aí outras marcas que eu não falei nem na primeira, nem na segunda, e terminar esse vídeo sem falar, deixa nos comentários também. Mas ó, tem que ser marca que tenha sumido completamente, descontinuada, faliu, qualquer coisa dessas está valendo, ou sumiu como a TAM, né, que a gente descobriu aí que está ainda operando na aviação executiva, mas enfim, ninguém lembra, ninguém consegue alugar um avião da TAM simplesmente, não é um negócio barato para a gente ter. Como é mais barato, embora não seja barato, ter uma passagem aérea da TAM, foi o que a gente falou nas nossas partes anteriores. Mas nessa, vamos continuar falando de uma emissora que fez parte da vida de muita gente. Em 1997, o Fluminense estampou na sua camisa, nas costas, a logomarca da MTV Brasil. A MTV Brasil era um canal aberto que foi lançado em 1990 pela editora Abril. Sim, a editora Abril, a que era dona da Veja, da revista Placar, da revista Exame, que começou no Brasil publicando os quadrinhos da Disney, né, a revista do Pato Donald. Realmente é uma empresa que, como dizia o seu slogan nos áureos tempos, faz parte da sua vida. Da minha vida fez muito porque eu comecei a ler a revista Placar ainda aos 6 anos, em 97, fui durante muitos anos e ainda sou leitor da Placar, mas que não está mais na Abril. Também fui leitor da Super Interessante, de outras revistas, da Recreio e tudo mais, e trabalhei durante alguns meses na Abril em 2013,
algo que eu tenho muito orgulho de dizer, pelo menos que eu estive lá no prédio onde as minhas revistas favoritas eram feitas. A MTV Original é uma emissora de televisão americana, um canal pago que chama Music Television, e como diz o nome, era uma emissora com programação voltada para música. Foi a MTV a responsável por popularizar no mundo inteiro os videoclipes musicais. Até então, eles não eram tão fortes quanto passaram a ser com a programação da MTV, com seus diversos VJs, os videojokers. Aqui no Brasil, nos anos 80, a Editora Abril estava maluca para ter um canal aberto na televisão. Ela chegou a participar da licitação promovida pelo último governo militar, em 81, para ficar com as concessões que eram das extintas TV Tupi e Excelsior. Eram 3 grupos na disputa: o grupo Silvio Santos, a Editora Block e a Editora Abril. E como você deve saber, ganharam o grupo Silvio Santos, que fundou o SBT, e a Editora Block, que fundou a Rede Manchete. E a TV Abril ficou um projeto para depois. A Abril investiu na sua própria produtora, era a Abril Vídeo, e com o tempo foi batalhando para conseguir alguma concessão, alguma outra emissora, fez o projeto da TVA, que é a TV Abril, e aí o Roberto Tivita, que era o presidente do Grupo Abril na época, conseguiu a concessão do canal 32 no HF de São Paulo. Mais ainda, conseguiu também uma parceria com a TV Corcovado do Rio de Janeiro, Canal 9, para exibição do sinal da Rede Abril de televisão. E o mais importante, conseguiu também um acordo com a Embratel para operar via satélite e ter o sinal da Rede Abril disponível nas parabólicas de todo o país. E conseguiu também um acordo para o uso da marca da MTV por aqui. Até a entrada no ar da MTV ficavam umas barras coloridas escrito Rede Abril, então eles pretendiam de fato usar Rede Abril ou Rede de Televisão Abril, como eles chegaram a usar também em alguns documentos. Mas era a marca da MTV que a Astrid Fontinelli, a primeira VJ da emissora aqui no país, anunciou quando entrou no ar em 20 de outubro de 1990. Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil! No Rio de Janeiro, em 92, a MTV foi obrigada a sair da TV Corcovado, porque na época uma emissora do Paraná, que estava querendo montar uma rede com cabeça em Curitiba, comprou a TV Corcovado. Era a Rede OM, aquela que contratou o Galvão Bueno, que mostrou sozinha o São Paulo campeão da Libertadores de 92. Então eles compraram a TV Corcovado, que hoje é a CNT Rio de Janeiro, até porque a Rede OM virou a CNT, e a MTV teve que migrar para o canal 24 UHF, lá no Rio de Janeiro também. E embora fosse uma emissora de UHF nos principais centros urbanos e publicitários do país, São Paulo e Rio de Janeiro, é um fato que a MTV virou um completo sucesso, chegando a ser a 7ª maior emissora aberta do país, e revelando nomes que se espalharam em todos os outros canais maiores depois. Quer alguns exemplos? Zua, zuarara, zuzua. Cazé Peçanha, Fernanda Lima, Daniela Sicarelli, Titi Miller, Marcos Mion, claro, Marcos Mion, um dos grandes nomes da MTV nos anos 90 e que depois migrou para Band, para Record e agora está na Globo. Inclusive tinha até um anúncio de jornal que a MTV chegou a fazer numa época, né? Sabe o que Globo, SBT, Record, Rede TV, Band e Cultura têm em comum? Todos eles têm um ex-MTV. No nosso campo dos esportes, tinha o MTV Sports, que foi apresentado pelo Márcio Garcia nos primeiros anos da emissora, mas é claro que o principal produto era o Rock Go, um campeonato de músicos que a MTV organizava e que nos seus primeiros anos chegou a ter narração, por exemplo, do Silvio Luiz, mas que consagrou de verdade a dupla Paulo Bonfá e Marco Bianchi, que vieram dos Sobrinhos do Ataíde, chegaram a fazer uma participação na Band em 97 como Sobrinhos do Ataíde, mas realmente entraram para a história e para o imaginário popular fazendo o Rock Go, que de campeonato de músicos também virou um programa de esportes de domingo, de segunda-feira, dependendo da época. Era uma espécie de mesa redonda da rodada, só que, claro, com muito humor, com muitas piadas de duplo sentido no quadro Bola na Fogueira. Integrantes de uma torcida organizada pedem para entrar no treino. Você coloca os membros pra dentro? Bom, no centro de treinamento não tem autonomia. E quadros históricos, como eles visitavam jogos malucos, né? Sempre falando que saíam de sua base em Birigui, que era uma grande brincadeira, para ver jogos da 2ª Divisão de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc. Era o jogo duro de assistir. É um show de transmissão! Veja a cobrança! Pé direito no canto direito e agora no replay!
Pé esquerdo no canto esquerdo. Maravilha, Alberto. Essa pegou o torcedor de calças curtas. Mas não importa se ele é coroa. Canela fina é que faz partida boa. Mas em 97 a MTV quis colocar sua marca aliada ao esporte e aproveitou para patrocinar justamente o Fluminense. A Lei Pelé, vale lembrar, é de 98, então ela não proibia ainda, porque ela não existia, ela não proibia ainda emissoras, né, concessões públicas de patrocinarem times de futebol. Essa foi uma alteração feita depois para evitar o marketing de emboscada, por exemplo, o Vasco entrar com o logotipo do SBT na camisa de uma final transmitida na Globo com exclusividade. E essa história do Fluminense patrocinado pela MTV tem também um fator muito legal, que é uma fake news que se evoluiu pela internet nos últimos anos, sobre um jogo que foi, de fato, realizado entre a seleção de músicos da MTV e o time de verdade do Fluminense, logo numa das piores fases do clube. Eu lembrei desse acontecimento no nosso vídeo especial sobre o ano maluco de 97. Tá disponível também e é o vídeo com maior audiência da história aqui do Estúdio Alan. Mas o fato resumido é que o Fluminense ganhou de pelo menos 12-0. Tem ali o Gabriel Pensador, não lembra exatamente de quanto foi, mas é fato que eles não fizeram gols e o Fluminense massacrou o time de músicos. Mas reza a lenda que a MTV ganhou do rebaixado Fluminense, que seria tão ruim a ponto de perder para jogadores amadores, para músicos. Depois o Fluminense foi patrocinado por outras marcas, a MTV durou só aquele ano mesmo, mas o mais importante é lembrar que a MTV fez muito parte da nossa vida. Com os videoclipes, com programas de humor, com os campeonatos como o Rock Go, com mesmo futebol sendo assunto, a MTV durou até 2013. E aí você vai falar, mas Alan, existe uma MTV? Eu assisto de férias com o ex na MTV. Nós estamos falando da MTV Brasil, que foi uma marca que a editora Abril licenciou para usar aqui na TV aberta, diferentemente do que acontecia nos Estados Unidos. Era um caso à parte, a MTV Brasil. Quando ela saiu do ar em 2013, a Viacom, que hoje é a Paramount, na época retomou os direitos da marca e lançou um canal pago que nada tinha a ver com a MTV Brasil, nem tem o acervo de fitas, por exemplo. A despedida da MTV Brasil em 2013 coube justamente a Astrid Fontinelli. Oi, eu sou Astrid Fontinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Eu fui até ali, nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom, em pé. Depois que a MTV Brasil saiu do ar, o canal 32 em São Paulo, onde ela operava, virou a Ideal TV. Alguns anos depois foi feito um canal de games, né, de cultura nerd, que era a Loading, mas que durou só alguns meses entre dezembro de 2020 e um pouquinho ali de 2021, não durou nada. A MTV Brasil, que ficava no prédio histórico da TV Tupi, no bairro do Sumaré, em São Paulo. E sim, a MTV, que não chama MTV Brasil, hoje está na TV paga e transmite coisas como o De Férias com o Ex, que é um sucesso, evidentemente, e que está aí também nos streams da Paramount. Afinal de contas, a gente sabe que é uma marca deles, desde que era a Viacom. Então, realmente é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A MTV que patrocinou o Fluminense era a MTV Brasil e essa acabou há mais de 10 anos. A Portuguesa teve como patrocinador um posto chamado Hudson, e não tem nada a ver com aquele cantor sertanejo que fazia dupla com o Edson. O Hudson era uma rede de postos de combustíveis, até grande, né? Era relevante no cenário nacional, em uma época que a gente tinha muito mais marcas, né? Hoje a gente tem só algumas grandes, né, nacionais. A gente tem, por exemplo, Ipiranga, Shell e Petrobras. O resto você vai ter um posto Zali e outras bandeiras locais. Naquela época a gente tinha Hudson, tinha Atlantic, tinha Esso, Texaco, tinha, claro, Shell, Petrobras e Ipiranga. Eram muito mais possibilidades. E bem na época do auge do surgimento do craque Denner, né, que infelizmente nos deixou em 94 em um acidente automobilístico quando estava emprestado para o Vasco, a Portuguesa usou o Hudson na camisa. Teve um outro posto depois do Salenco, mas isso é papo para um outro vídeo, né? Mas o Hudson estampou a camisa da Portuguesa, aquela camisa bonita, que eu tenho uma versão aqui, mas com a Ticket patrocinando, não é a Hudson, senão eu estaria vestido com ela agora para exemplificar. O fato é que a Portuguesa usou o Hudson na camisa, bem como o São José, do interior de São Paulo também. E se você lembra mais algum outro time, porque eu não consegui achar, deixa nos comentários também. Quem mais foi patrocinado pela rede de postos Hudson? E você vai perguntar, o que aconteceu com eles? Como muita coisa em muitas áreas no Brasil, não houve espaço para que várias marcas coexistissem. Então, houve uma concentração de mercado. Lembra no vídeo passado, quando eu falei da Atlantic, que foi comprada pelo Ipiranga?
que inclusive era a origem das lojas de conveniência AMPM? Pois é, a Texaco foi quem comprou os postos Hudson aqui no Brasil, também nos anos 90, em 1998. E alguns anos depois, a Texaco, que era da Chevron, americana, vendeu toda a sua operação brasileira para os postos Ipiranga. Então, no fim das contas, no guarda-chuva dos postos Ipiranga está ali, claro, um acervo de postos Hudson, de postos Atlantic, de postos Texaco, e que não existem mais. Hoje há uma concentração, como eu falei. Mas uma boa notícia para quem gosta de diversidade de marcas é que saiu em maio desse ano que a Ipiranga chegou a um acordo com a Chevron para licenciar a marca Texaco e voltar a usá-la em postos de combustíveis aqui no Brasil. Pelo menos a Texaco deve estar de volta, essa marca que nunca deixou de existir em outros países. Vamos agora para a nossa cota de banco, Banco é uma também que gosta de aparecer sempre. Hoje só não vai aparecer empresa aérea ainda aqui, Quem sabe na próxima parte. O Baneb, o Banco do Estado da Bahia, patrocinou o Sport Clube Bahia nos anos 80, mais precisamente nas temporadas de 1985 e de 1986. Eu não encontrei registros do Baneb patrocinar o Vitória. Se por acaso estiver faltando, me avisa nos comentários e até se puder, manda um link aí de alguma camisa do Vitória que eu não encontrei com o patrocínio do Baneb. Mas o fato é que o Sport Clube Bahia sim foi patrocinado pelo banco, que era estatal, e que assim como diversos outros, foi privatizado em um leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1999, fim que diversos outros bancos tiveram, inclusive o nosso Banespa aqui de São Paulo, que foi vendido para o Santander. Já o Banco da Bahia, o Baneb, acabou sendo vendido para o Bradesco e teve suas agências absorvidas pelo Banco Maior. O Baneb era um banco que existia desde 1952, mas aí não sobreviveu, evidentemente, à onda das privatizações, até porque os bancos eram quebrados naquela época aqui no Brasil, como era o Banespa e diversos outros também. E o Santos foi patrocinado durante 4 anos, entre 1995 e 1999, pelo Plano de Saúde Unicor. Camisas épicas, clássicas. O Santos foi vice-campeão brasileiro de 95 com a Unicor na camisa, foi campeão do torneio Rio-São Paulo em 97, que a gente já falou nos vídeos dos torneios extintos e também dos campeonatos que a TV inventou, porque aquela edição de 97 foi o SBT que inventou, então dá uma olhada lá no vídeo depois, porque tem uma história bem legal contada ali também. A Copa Conmebol de 98 foi outro título que o Santos também conquistou com o Saúde Unicor na sua camisa. Eu tenho uma na coleção, inclusive, em breve vai ter vídeo aqui no canal mostrando as mais de 300 camisas da minha coleção, hein? Então se inscreve e ativa os sininhos para não perder. O dono da Unicor era um médico cardiologista santista chamado Renato Duprá Filho. O Renato Duprá era amigo do Pelé e ele ajudou a intermediar esse patrocínio. Inclusive o Pelé serviu como garoto propaganda para a Unicor e anunciou que todo o dinheiro do cachê dele pela participação nessa campanha publicitária era doado ao Santos para a construção de um centro de treinamento. Isso, inclusive, aparecia em um comercial que foi para a televisão. Comercial com Oscar Magrini, inclusive, hein? Só que depois de 4 anos de um patrocínio bem sucedido no Santos, a Unicor estava vivendo uma grande crise financeira, que, segundo a imprensa da época, tinha a ver com a construção do Hospital do Prá, na região do Morumbi, em São Paulo, que isso drenou recursos demais e que a empresa não conseguiu sustentar esse novo empreendimento. E aí, médicos teriam ficado sem receber, tiveram problemas com pagamentos, diversos problemas como esses, até que a Unicor deixasse de existir. Saiu da camisa do Santos, não sem antes chegar a estampar a marca Duprá. Esse Hospital Duprá, diga-se de passagem, foi comprado pelo Hospital São Luís, então é o Hospital São Luís da região do Morumbi, em São Paulo. E o Santos, no começo do ano 2000, tirou a marca Unicor e também a marca Duprá e estampou a Alfa Clube, que eu poderia até trazer num vídeo aqui do canal sobre marcas que não existem mais, mas para isso eu vou precisar primeiro constituir um departamento jurídico aqui na empresa para contar tudo o que aconteceu com segurança e com responsabilidade jurídica. Então não adianta pedir Alfa Clube, que por enquanto eu não vou contar, mas em breve quem sabe. Mas fica agora o convite, evidentemente, a gente fala brincando, para você deixar o seu comentário aí com marcas que eu não tenha falado ainda na primeira nem na segunda parte, que eu não falei nesse vídeo também, para justificar uma 4ª parte. Mas ó, a empresa tem que ter acabado mesmo, tá? Ou pelo menos ser uma marca que praticamente ninguém mais tem acesso, como é a TAM hoje na aviação executiva. Não dá mais para comprar uma passagem de um avião da TAM, que existe a Latam, fruto de uma fusão entre a TAM e a LAN, não o Alan, a LAN, que é lá do Chile, virou a Latam. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, é muito importante para o nosso trabalho. Se você quer contribuir financeiramente com o nosso canal, considere se tornar um membro, custa só R$2 por mês, e o seu nome vai parar na lista de créditos finais, junto com essa galera que já está me apoiando aqui no canal.
Vou te esperar no próximo. Esse é o Estúdio Alan. Esporte é a nossa história.